Vou agora falar das coisas com que se cultivam os campos. Uns dividem-nos em duas partes: os homens e os instrumentos dos homens, sem os quais não se podem cultivar os campos. Outros dividem-nas em três partes: instrumentos de tipo falante, de tipo semifalante e de tipo mudo. Por falantes entendem-se os escravos, por semifalantes os bois, por mudos as carroças. Esta maneira de dividir as coisas, res, em latim, com que se cultivam os campos, é indicadora da desumanização a que estavam sujeitos os escravos, particularmente os das grandes propriedades agrícolas, cujas condições de vida e trabalho só eram ultrapassadas na violência e degradação pelas dos escravos das minas e das galés. Presos uns aos outros por correntes e grilhetas, dormindo apertados em cubículos imundos, viviam em condições que hoje não admitimos sequer a animais de trabalho. A escravatura não era, contudo, uma condição inevitavelmente eterna e irremediável, como na generalidade das sociedades esclavagistas. É que Roma admite com surpreendente facilidade não só a libertação de escravos, mas também, e é isso que torna a escravatura romana singular, a concessão automática de cidadania ao liberto. Por isso, uma das personagens da Seita de Trimalquião, no Satyricon de Petrónio, declara que se fez escravo, pois antes quis ser um dia cidadão romano do que tributário a vida toda. Comprou a sua própria liberdade e assim adquiriu algo que, por nascimento, nunca poderia alcançar: ser cidadão romano. Mas não romantizemos. O escravo romano é como um objeto ou um animal doméstico, sem personalidade jurídica. Está sujeito ao poder discricionário do seu dono, a dominica potestas, que lhe dá, entre outras coisas, a liberdade para o vender ou alugar. Tal como no mundo grego, a guerra e a pirataria eram as principais fontes. Só que, numa cruel reviravolta do destino, agora são os gregos que são os escravos preferidos, pela sua abundância, mas também pela sua instrução, que os fazia especialmente apreciados como professores e médicos. Mas também era fonte, de forma indireta, a exposição de filhos indesejados. Muitas vezes eram recuperados por proxenetas ou traficantes de escravos e vendidos como tal. E, claro, a criação doméstica, os chamados Wernei, escravos nascidos em casa, preferidos pelo seu domínio da língua latina e pela sua mansidão. O escravo romano destinava-se essencialmente ao trabalho doméstico, mas também a trabalhos mais pesados, como a agricultura, as minas ou as terríveis galés. É difícil saber quantos haveria, e qualquer número apontado será sempre especulativo. Talvez o romano de comum tivesse um ou dois. Os poderosos teriam certamente muitos mais. No século I a.C., Quinto Cecílio Isidoro tinha, segundo Plínio o Velho, nada menos do que 4.166 escravos quando morreu. O próprio sobrinho de Plínio, o nosso já bem conhecido Plínio o Moço, libertou por testamento 100 escravos. Já Augusto limitou em 20 o número de escravos que alguém poderia levar para o exílio, o que nos dá também uma ideia muito clara do que se considerava entre os poderosos um número decente de escravos. Os maus tratos eram naturalmente comuns, mas, como é também natural, raramente chegava ao ponto de inutilizar o escravo, a não ser que se fosse um corpo insignificante no meio de uma enorme quantidade de escravos, como nas minas ou nas grandes explorações agrícolas. Nestes casos, a desumanização e a facilidade na substituição levava a que os maus tratos pudessem ser especialmente comuns e violentos. Mas os maus tratos podiam ser de outra natureza, porventura mais insidiosa. O escravo era, muitas vezes, marcado com ferros em brasa e usava também coleiras, colaria. E estes colar, estas coleiras, tinham a identificação do dono e também a recompensa em caso de devolução se o escravo fugisse. Vejam este exemplo. Fugi, apanha-me. Quando me devolveres ao meu dono Zunino, recebes um soldo. Ou este outro. Azelo, escravo de projeto, oficial do prefeito da Anona. Saí de casa, apanha-me porque fugi. Entrega-me no barbeiro junto ao templo de Flora.
Para termos uma ideia do que poderia ser a quantidade e a qualidade de escravos numa exploração agrícola, vejamos o que este propósito diz Catão, que viveu entre os séculos III e II a.C. Num olival de cerca de 600 metros quadrados, diz ele, deve haver 3 escravos, entre caseiros, vaqueiros, pastores, borriqueiros e trabalhadores indiferenciados. Ele discrimina também a alimentação, que, como podemos ver, não prima nem pela variedade nem pela qualidade. Adaptei aqui as medidas romanas a medidas decimais. Rações para os escravos. Para os que fazem o trabalho pesado, 35 litros de trigo no inverno, 39 no verão. Para o caseiro, a caseira e o pastor, 26. Para os escravos agrilhoados, 1,3 kg de pão no inverno, 1,6 kg quando começam a cavar a vinha, de novo 1,3 kg quando nascem os figos. A pouca variedade é complementada com azeitonas de segunda categoria, distribuídas com parcimónia, e também com halec, o resíduo sólido do garum, e mais algum azeite e sal, diz ele. Condutos para os escravos. Guardar o máximo de azeitonas caídas ao chão. Depois, quando as azeitonas estiverem maduras, pôr de parte as que dão pouco azeite. Distribuir com parcimónia para que durem o mais possível. Quando as tiverem comido todas, dar halec e vinagre. Dar a cada escravo meio litro de azeite por mês. E quanto ao sal, bastam 8 litros e 700 centilitros por ano. Já quanto às características dos escravos, vejamos o que diz Columela, autor do século I d.C. Deve-se ter em conta os escravos, a qual se deve atribuir qual função, quais devem ser destinados a quais trabalhos. Aconselha que o caseiro não seja daquela raça de escravos que têm aparência agradável, e certamente não dos que se habituaram às artes da cidade e dos prazeres. Esta raça preguiçosa e dorminhoca de escravos, habituada ao ócio, ao campo de Marte, ao circo máximo, aos teatros, aos jogos de azar, às tabernas e aos bordéis, nunca deixa de sonhar com essas frivolidades. Deve escolher um que tenha sido endurecido desde a infância nos trabalhos do campo e cuja experiência tenha sido comprovada. Particularmente difícil e penosa era a vida dos escravos de moinho. Não estamos a falar de moinhos de vento, que os romanos desconheciam, mas de moinhos puxados a força animal, como vemos nas imagens. Podiam ser cavalos, burros ou escravos que passavam horas a fazer girar ininterruptamente o mecanismo de moer os grãos. Apuleio, no século II d.C., dá-nos um retrato impressionante da aparência destes escravos. Deuses bem-aventurados, que miséria humana ali havia! Eram pessoas cuja pele se encontrava toda marcada por lívidas equimoses, cujas costas feridas por golpes estavam não tanto revestidas, mas antes ensombradas por uns farrapos rasgados. Alguns usavam uns panos tão reduzidos que lhes tapavam somente os genitais. Os restantes, embora envergassem túnicas, deixavam o corpo à mostra através desses trapos. Tinham a testa marcada com letras, o cabelo rapado de um dos lados e os tornozelos presos com grilhetas. Os rostos estavam deformados pela palidez e as pálpebras encontravam-se de tal forma corroídas pelas fumarentas trevas de uma neblina densa de vapores que quase nem conseguiam ver. Tal como os pugilistas que entram em combate depois de se recobrirem de poalha, também eles estavam repletos de uma branca sujeira feita de cinza e de farinha. Além da violência física, era também certamente insuportável a violência psicológica que decorria das tarefas humilhantes a que os escravos estavam sujeitos. No Satyricon de Petrónio podemos ler alguns exemplos, como o daquele eunuco que recolhe a urina do dono e cujos cabelos fazem de toalha. Conhecemos esta prática quer da literatura, quer de imagens, como a deste vaso grego que já bem conhecem. Outros exemplos passam por sessões de pedicure, como vemos no segundo exemplo. E, claro, pelos favores sexuais prestados aos donos, que seriam certamente a norma. A violência física era motivada frequentemente por motivos mesquinhos. Sempre no Satyricon vemos o exemplo de Trimalquião que pune com 100 chibatadas quem sair de casa sem ordem.
Todo o servo que sair para fora sem ordem do patrão apanhará 100 chibatadas. Outro escravo implora perdão porque deixou que roubassem ao dono uma roupa nos banhos. O dono acaba por aceder, mas diz: não é tanta perda que me incomoda como a negligência deste estupor de escravo. Perdeu a minha roupa de estar à mesa que me tinha oferecido um cliente pelo dia do seu aniversário. Por de tiro, claro está, embora já tivesse sido lavado uma vez. Os maus tratos podiam ter mesmo requintes de sadismo, como o de Védio Polião, cavaleiro das relações do Divino Augusto, e que achou neste animal, a Moreia, oportunidade de crueldade, mergulhando em viveiros os escravos condenados à morte, não porque não houvesse feras terrestres capazes disso, mas porque não lhe seria possível, de outra maneira, entreter-se a ver um homem ser completamente despedaçado de uma só vez. Embora seja improvável que Moreias fizessem o que aqui se diz, não deixa de ser significativo que a história passasse por ser verdadeira. Havia, no entanto, uma prática especialmente cruel, regulamentada pelo chamado Senatus Consultum Silanianum, do ano 10 d.C. Assim, se um dono é assassinado, todos os escravos são torturados e, em casos extremos, executados. Vejam o texto. Uma vez que não há outra maneira para estar numa casa segura, a não ser que os escravos com perigo de vida sejam obrigados a proteger os seus senhores, quer de pessoas da casa, quer de estranhos, foram introduzidos senatus consulta sobre as inquirições públicas, ou seja, a tortura, a serem feitas a todos os escravos de alguém que é assassinado. Se o pai for capturado por inimigos, diz Sévula que deve haver inquirição e suplício dos escravos. Se o filho for morto, também uma prova, mesmo depois da morte do pai, se ela tiver ocorrido antes de o filho ter podido ser herdeiro. Nestes casos, que aqui vemos, não importa de quem é um escravo. Em caso de morte de um dos donos, todos os escravos da casa são torturados. Por outro lado, se um dono se suicida, são executados os escravos que, podendo impedi-lo, não o fizeram. Nesta carta, Plínio conta o caso de Lárcio Macedão. Diz ele: coisa atroz e indigna de uma mera carta, a que às mãos dos seus escravos sofreu Lárcio Macedão, antigo pretor, mas senhor arrogante e feroz, e pouco, ou talvez demais, se lembra de que o pai foi escravo. Tomava ele banho na sua vila de Fórmias. De repente rodeiam-nos os escravos. Um atira-se-lhe à garganta, outro ataca-lhe o peito, a barriga e, coisa horrível de se dizer, as partes íntimas. E ao acharem que ele estava morto, lançam-no ao chão ardente para verem se estava vivo. Ele, ou porque não sentia nada, ou porque fingia nada sentir, imóvel e hirto, confirmou a ideia de que estava morto. E então, por fim, tiram-no de lá, como se tivesse morrido por causa do calor. Levam-no os seus mais fiéis escravos e acorrem as concubinas com urros e gritos. Então, desperto pelos gritos e reanimado pelo frio do lugar, revela que está vivo, abrindo os olhos e mexendo o corpo. Fogem os escravos, dos quais grande parte foi presa, os outros ainda se procuram. Quanto a ele, a custo mantido vivo durante poucos dias, não morreu o seu consolo da vingança, pois ainda vivo se vingou deles como se tivessem cometido um assassínio. Ou seja, viu que eles fossem executados. Com o tempo, algumas leves melhorias foram sendo introduzidas. Por exemplo, segundo a Lex Petronia de Servis, ou seja, a lei Petrónia sobre os escravos, provavelmente 61 d.C., segundo esta lei, dizia eu, deixa de ser possível um senhor mandar os seus escravos serem mortos na arena em lutas contra as feras, a não ser que tenham sido condenados ad bestias, claro, ou seja, condenados à morte pelas feras. Também o imperador Cláudio, a meados do século I d.C., quis pôr fim ao hábito de abandonar os escravos doentes à sua sorte, determinando que, se recuperassem, não regressariam à posse do seu antigo dono. Por outro lado, se alguém quisesse contornar a lei matando um escravo doente, seria acusado de homicídio. Uma geração depois, Vespasiano pôs também limitações à possibilidade de prostituir uma escrava. Nas primeiras décadas do século II d.C., Adriano reforçou estas restrições,
acrescentando-lhes a proibição dos terríveis ergástulos, os cárceres privados. Restringiu também a possibilidade de se torturarem todos os escravos de uma casa, conforme a prática que vimos atrás, se o dono fosse assassinado, permitindo apenas que isto se fizesse aos que estavam perto do dono quando a morte se deu. O mesmo imperador ficou conhecido por ter relegado uma matrona que tratava mal as escravas sem razão. A relegação era uma forma atenuada de exílio. O seu sucessor, Antonino Pio, foi mais além e tornou crime matar um escravo sem razão. Também permitiu que os escravos que se refugiassem nos templos ou junto de estátuas de imperadores, por causa dos maus tratos dos seus donos, fossem deles libertados. Não livres, note-se, mas libertados daqueles donos para serem vendidos a outros. Mas hoje, nem aos cidadãos romanos, nem a nenhum outros homens sob domínio romano é permitido maltratar escravos acima do razoável e sem motivo. Com efeito, a partir da constituição do imperador Antonino, quem matar sem motivo o seu escravo não é menos sujeito a juízo do que quem matar escravo alheio. Mas também por esta Constituição se penaliza a excessiva dureza dos donos. Na verdade, consultado por alguns governadores de províncias sobre aqueles escravos que se refugiam junto dos templos dos deuses ou das estátuas dos imperadores, ordenou que, se a ferocidade dos donos parecer intolerável, serão obrigados a vender os seus escravos. Num rescrito ao governador da Bética estão plasmadas estas normas. Diz ele: tem de ser intocável o poder dos senhores sobre os seus escravos, e não pode ser a nenhum homem retirado este seu direito. Mas é do interesse dos senhores que contra a sevícia ou a fome ou a injúria intolerável não seja negado auxílio àqueles que justamente o solicitam. Investiga, pois, as queixas daqueles da família de Júlio Sabino que se refugiaram junto da minha estátua, e se descobrires que forem tratados de forma mais dura do que é justo, ou se foram vítimas de injúria infame, ordena que sejam vendidos e que não regressem à posse do tal dono. Se este contrariar a minha decisão, fica ele sabendo que agirei de forma mais severa. Deixem-me esclarecer que familia designa em latim originalmente o conjunto dos escravos, os famuli. Já no período cristão, as melhorias não são significativas, já que as escrituras não só não proíbem a escravatura, como a justificam. Assim, Constâncio II, que foi imperador entre 337 e 361, determina a pena de morte para o caso de um judeu circuncidar um escravo cristão. Se o mantiver intacto, a punição é mais leve, apenas fica privado dos seus bens e o escravo reverte para o fisco. O mesmo código teodosiano, coligido no século V, determina a impossibilidade de se separarem as famílias de escravos por vários donos. É que o Novo Testamento, como dissemos, não proíbe nem mitiga a escravatura. Na primeira epístola de Timóteo diz-se que o escravo deve honrar o seu dono, sobretudo se for um dono cristão. Todos os que se encontram sob o jugo da escravidão considerem os seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes devem servi-los melhor, porque os que beneficiam do seu trabalho são fiéis e amados de Deus. Isto é o que deves ensinar e recomendar. A Epístola de Tito vai mais longe. Recomenda a submissão ao dono. A tradução mais disseminada em Portugal suaviza o discurso, usando servos, onde o grego diz com toda a clareza escravos. Exorta os escravos a serem em tudo dóceis aos seus senhores, procurando agradar-lhes em tudo e não os contradizendo nem defraudando, mas mostrando-se totalmente leais, a fim de honrarem em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. A primeira epístola de Pedro declara mesmo que sofrer maus tratos com paciência é meritório. Vós, servos, sede obedientes com todo o respeito aos vossos senhores, não só aos bons e compreensivos, mas também aos severos. Pois é meritório suportar contrariedades em atenção a Deus, sofrendo injustamente. Aliás, que mérito tem suportar que vos batam, se vos portais mal? Mas, se fazendo o bem sofreis com paciência,
Isso é coisa meritória diante de Deus. Vejamos agora como se pode libertar um escravo em Roma, ou seja, como se dá a sua manumissão. Os principais processos podem resumir-se desta forma: por o indicta, ou seja, perante um magistrado, podia ser um cônsul ou um pretor, batia-se com uma vareta que se chamava o indicta, e que podem ver ali, no ombro do escravo, que estava naquela posição que também podem ver, sentado, e com um barrete chamado pileus, de forma cônica, posto na cabeça. O escravo recebia também uma última humilhação simbólica, uma bufetada. Outro procedimento designava-se kentsu, ou seja, por censo, e consistia no registro do nome do antigo escravo no censo, ou seja, na lista dos cidadãos. Também se podia libertar por testamento, por testamento. Ou então, de forma mais informal, inter amicos, ou seja, perante testemunhas, sem haver a necessidade de um registro escrito, pronunciavam-se palavras rituais e libertava-se o escravo. Nos três primeiros procedimentos, ou seja, o indicta, kentsu, testamento, havia o direito à cidadania romana. Já a manumissão inter amicos, ou seja, informal, dava apenas direito ao chamado direito latino, que é uma forma inferior de cidadania. Neste certo de Petrónio, vemos como poderia ser o procedimento informal inter amicos, com a fórmula ritual liber est, ou ser livre, pronunciada diante de testemunhas. Enquanto trocávamos estas palavras, então um escravo muito bonitinho, coroado com folhas de videira e de era, que, imitando umas vezes Baco Brómio, outras Baco Lieu e outras ainda Baco Élio, fez circular pelas mesas uma pequena canastra com uvas e interpretou com uma vozinha muito aguda poemas do seu senhor. Atraído pela música, Trimalquion virou-se e disse: Diónisos, sê livre. Dióniso liber est. O rapazito retirou o barrete ao javali e colocou-o na sua cabeça. Neste excerto, Trimalquião anuncia que vai libertar em testamento todos os seus escravos, que a partir daí não lhe devem ter desejado muita saúde. Meus amigos, também os escravos são homens e beberam igualmente o mesmo leite, ainda que um destino ruim os tenha subjugado. Porém, tenha eu vida e saúde, depressa provarão a água da liberdade. Numa palavra, a todos faço livres no meu testamento. Além disso, a Filárgiro lego-lhe uma terra e a sua companheira. Também a Carião deixa um bloco de casas e a sua 20ª cama preparada. Quanto a Fortunata, nomeio a minha herdeira universal e recomendo a todos os meus amigos. E assim torno públicas todas estas vontades para que o pessoal da casa me ame, desde agora, como se eu já tivesse morto. Havia, contudo, limitações a esta forma de libertação. A Lex Fufia Caninia, do ano 2 a.C., põe uma série de entraves. Concretamente, só se pode libertar metade se o número de escravos total for entre 3 e 10, um terço se o total for entre 11 e 30, um quarto se for entre 31 a 100 e um quinto a partir de 101. Esta lei foi complementada pela Lex Aelia Sentia, do ano 4 d.C., segundo a qual o escravo não podia ter menos de 30 anos e o dono não podia ter menos de 20, certamente para evitar impulsos juvenis. Em qualquer caso, a liberdade podia ser comprada. Neste caso, o dinheiro podia ser obtido de formas mais ou menos legítimas pelo escravo, que ia enriquecendo o seu peculium com ofertas, gratificações ou processos às vezes menos claros. Os valores podiam variar, como é natural. Um certo Eros Merula, por exemplo, comprou a sua liberdade por 50.000 sesterços, um valor muito considerável. Este procedimento passava naturalmente por um acordo entre as partes que nem sempre era respeitado. Veja-se este caso contado por Tácito. Não muito depois, Pedânio II, prefeito da urbe, foi assassinado por um escravo.
fosse por lhe ter negado a liberdade, depois de terem acordado um preço, fosse porque estivesse abrasado de amor por um rapazinho e não pudesse tolerar a concorrência do amo. Concluamos este brevíssimo percurso pelo complexo mundo da escravatura romana, recordando o óbvio. Ainda que adquirissem cidadania romana, quando libertados formalmente, estes libertos permaneciam ligados aos seus antigos donos por uma série de laços mais ou menos formais de dependência. Não estavam também livres da crueldade da discriminação, a que nunca escapavam, e de que este epigrama de Marcial é bem ilustrativo. Zoilo, de que te servem gastar a gema numa libra inteira e deitar a perder a pobre sardónica. Esse anel, ainda há pouco te ficava bem, era na perna, mas um peso assim aos dedos não convém.